Bom, pessoal, muito bom dia a todos. Vamos dar início então a mais uma reunião semanal, hoje de segunda-feira, dia 9 de dezembro de 2024. A gente começa, como sempre, olhando primeiro para o cenário local. A gente teve uma semana onde o Ibovespa teve leve alta aí de 0,22% em reais, cotado a 125.945 pontos. O tema fiscal ele continua bastante em alta, né? Bastante em foco aí dos mercados. E na quinta-feira a gente até viu a Bolsa Brasileira reagindo positivamente à aprovação de urgência em dois projetos do pacote de corte de gastos encaminhados pelo governo à Câmara. Porém, o alívio foi temporário, as incertezas fiscais elas retomaram em meio à expectativa de que os projetos enfrentarão resistências no Congresso, né, o que acabou voltando a pressionar o Ibovespa, e a gente viu com isso curva de juros abrindo e o dólar fechando em alta, né, voltando ali próximo dos R$ 6,10. Acho que o principal destaque positivo da semana entre as ações, a gente viu as ações da BRF subirem 14,10% na semana, impulsionada aí por um movimento de alta no preço do frango, e com a companhia também se beneficiando da valorização do dólar. Já na ponta contrária, as ações da CVC caíram mais de 14%, repercutindo em um movimento técnico aí também de abertura de curva de juros, tá? No cenário internacional, acho que o grande destaque da semana foi o relatório de trabalho americano, né, o payroll, que sai toda primeira sexta-feira do mês. O relatório apresentou um aumento no número de vagas de trabalho de 227 mil novas vagas criadas contra uma expectativa de 202 mil novas vagas. Tá? A taxa de desemprego se manteve estável em 4,2% e o ganho por hora trabalhada aumentou 0,4% lá no mercado americano. Bom, com os dados do relatório, né, acho que eles acabam consolidando um pouco uma visão de corte de 0,25 pontos percentuais na taxa de juros americana, agora na próxima reunião do Fed. Tá? Com isso, a gente viu os principais índices da Bolsa Americana apresentarem mais uma semana de alta, né, o S&P 500 aí teve alta de 0,96%, e o Nasdaq subiu 3,31% na semana. Tá? Voltando para o Brasil, a gente olha para o IFIX, né, nosso índice de fundos imobiliários, que apresentou uma forte queda na semana passada, caiu em 3,8%. A gente teve os FIIs de papel que integram o IFIX tendo um desempenho médio aí de menos 4,15%, enquanto os FIIs de tijolo tiveram uma performance média de menos 3,5% na semana. Né? Então a gente teve uma semana bem difícil aí para o IFIX, né, principalmente após a abertura da curva de juros. E além disso, também a gente vê um movimento técnico aí de migração de investidores para classes de ativos de menor risco, né, diante de um cenário macroeconômico aí mais desafiador. Tá? E isso continua a pressionar, então, as cotas dos fundos imobiliários para baixo. A gente tem visto boas oportunidades, inclusive, de compra para essa classe. Tá? A gente vai apresentar mais na frente, a gente teve um movimento que mostra aí até um cenário onde os fundos estão mais descontados do que o próprio período de pandemia, inclusive, tá? E agora olhando para a parte de moedas, bom, o dólar, como eu citei, né, apresentou mais uma semana de forte alta, subiu 1,94% contra o real e fechou cotado a R$ 6,09. E o índice DXY, que representa a variação do dólar frente a uma cesta de moedas, também teve alta, né, porém subiu aí 0,18 na semana, tá? E nas criptomoedas, bom, também mais uma semana aí de forte alta, né? Bitcoin subiu aí 2,35%, chegou a bater a marca dos US$ 100.000, e o Ethereum subiu ainda mais, subiu 7,35% na semana. Bom, convido agora o Matheus Ogata a comentar um pouquinho da curva de juros pra gente. Bom dia, Matheus. Fala aí, Gustavão, beleza? Bom dia, pessoal. Bom, a gente teve novamente aí uma alta nos vértices do Day Futuro, muito por conta do payroll, né? Como o Gustavão comentou. Não veio muito acima das expectativas, veio até que de certa forma em linha, mas contribuiu para a narrativa de corte de juros lá nos Estados Unidos, né? Então, notícia boa para eles, para nós não foi tão positivo, como o Gustavão também comentou, a gente teve uma alta do dólar.
consequência dessa notícia aí. E essa semana a gente tem dados importantes por lá, né? Tanto de inflação ao consumidor e inflação ao produtor, respectivamente aí na quarta e quinta-feira, que vai sair esses dados aí. Então a gente fica de olho, justamente porque a gente vai ter noções melhores se essa narrativa de queda de juros continua ou não. Que muito provavelmente, segundo as nossas expectativas aqui, é que continue, tá? Esse ciclo de corte de juros. Da parte Brasil, assim, não teve muitas novidades, né? A gente continua de olho na relação fiscal, mesmo que a gente não tenha tido grandes novidades, grandes passos aí em relação a cortes de gastos e tudo mais, mas a gente continua na expectativa. Na parte internacional, eu vou chamar atenção, eu tinha chamado a atenção em relação a questões do Oriente Médio, essa semana eu vou chamar em relação à queda do regime sírio, né? Eu sei que parece que não tem muita coisa a ver assim com a inflação americana, inflação brasileira, mas isso acaba impactando diretamente no preço do petróleo e diretamente no preço da inflação e de tudo mais, né? Então é algo que a gente vai ficar de olho aí. Hoje pela manhã o preço do Brent já está sendo negociado a 1,17% de alta, né? Então é um dos indicadores que a gente vai ficar de olho aí nessa parte internacional. E também na parte de inflação, né? Que como eu falei, vai ser divulgada aí durante a semana a inflação americana.